E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos continuar a resolução da prova do Enem 2018? Esse vídeo é a parte 3 de 4, então eu já fiz outros vídeos anteriores fazendo a resolução dessa prova. Então vamos lá para as questões. Bom, tem uma questão muito interessante aqui. O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de efeitos da sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos, como bactérias responsáveis pelas transformações no ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células, das raízes e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando calcário, carbonato de cálcio. E aí ele coloca lá de onde foi tirado esse dado, daí fala assim, essa remediação no solo. Então vamos tentar entender. A gente tem alumínio no solo, então se a gente tem um excesso de íons alumínio, ou se colocar carbonato de cálcio, ou seja, calcário, vai resolver o problema. Por quê? Então, ocorre diminuição do pH deixando-o fértil. Então, vamos tentar entender se isso faz sentido para a gente. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui o carbonato de cálcio e quando colocado em água, ele vai dissociar cálcio 2+, e CO3 2-. A água, por sua natureza, vai liberar H+ ou H-. Então, se eu tivesse carbonato de cálcio junto com a água, eu teria o cálcio 2+, que se juntaria com os 2 ou H-, positivo se junta com o negativo, e daria a formação do hidróxido de cálcio. E por sua vez, o íon carbonato, o ânion carbonato, vai se juntar com H+, formando o ácido carbônico. E aí eu tenho um processo que a gente chama de hidrólise, ou seja, eu tenho um sal que ele vai quebrar com a água, por isso que hidro quer dizer água, lise quebra com a água, e aí eu vou ter a formação de uma base forte e um ácido fraco. A base é forte, então ela que prevalece no meu sistema, por isso que a hidrólise vai ficar básica. Ou seja, o carbonato de cálcio vai gerar mais OH- em solução, ou seja, menor H+, vai diminuir a quantidade de H+. Como o pH é o menos logaritmo da concentração de H+, o pH vai aumentar. Então é isso que vai estar acontecendo. Então quando a gente volta para a questão, fala que ocorre uma diminuição do pH, não faz sentido, ele aumenta o pH. Ocorre solubilização do alumínio, ocorrendo sua lixiviação pela chuva. Interessante explicação, porque se de fato o alumínio fosse dissolvido, ele poderia acontecer sua lixiviação pela chuva, Mas tem um detalhe, o alumínio, quando ele interagir com esse excesso de OH-, ele forma o hidróxido de alumínio. O que caracteriza uma base ser forte é que essa base seja solúvel. Em geral, somente são solúveis as bases do grupo 1 e do grupo 2. Então, base solúvel, grupo 1 e grupo 2, porque elas são solúveis. As demais bases não são fortes, porque também não são solúveis. Então, no caso, o hidróxido de alumínio não é uma base solúvel, ela é uma base insolúvel. Então, no caso, se eu colocasse carbonato de cálcio, eu deixaria o meu meio mais básico e, consequentemente, deixaria insolúvel. Voltando lá, então a B também não está certo. A interação do íon cálcio com o íon alumínio produzindo uma liga metálica, nesses casos teria que ser metal com metal, não íons com íons, Então faz sentido a resposta C. Reação do carbonato de cálcio com íons alumínio formando o alumínio metálico, aí seria um processo de oxidação que não vai acontecer nessas situações aí. Aumento da alcalinidade? Sim, o meio vai ficar mais básico. Tornando os íons alumínio menos disponíveis? Sim, uma vez que forma o hidróxido de alumínio, é uma base insolúvel, ele vai ficar menos disponível, uma vez que não se dissolve, então ele não vai mais acarretar problemas para as plantas. Questão interessante, E tinha um distrator bem forte aí, Então as explicações parecem ser coerentes, É lógico, só tem uma resposta certa que é aí. Somente 29% dos alunos que responderam essa questão acertaram. Ó, pra você ver, é uma questão considerada aí até difícil, apesar de parecer simples. Vamos lá, próxima. As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecer vivos.
e reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis gerada no ciclo do carbono, por meio de processos capazes de inconverter diferentes formas de energia. Então temos lá um CO2 e água. Esse CO2 e água vem do processo 2, que passa pelo processo 1, produzem combustíveis reduzidos e oxigênio. O combustível reduzido aqui seriam formas menores, moléculas menores. E aí faz novamente o processo 2, forma CO2 e água. E aí ele pergunta, nesse ciclo, a formação de combustível está vinculada à conversão de energia? Que tipo de energia? Então, eu fiz um desenho aqui, a minha habilidade artística. Eu coloquei aqui uma árvore bem bonita. Eu coloquei aqui a água, o CO2, né? A água vem tanto por cima, por baixo, depende da chuva, umidade, o que for. As minhas folhinhas, tem lá a clorofila. Quando eu receber radiação, olha meu sol, que bonito. Radiação do sol, que ele vai gerar fóton. E aí essas plantinhas vão fazer uma síntese, juntar-se o nome da fotossíntese, vai gerar então oxigênio e combustíveis reduzidos, que no caso é a glicose. Daí um ser humano, um animal, qualquer outra coisa que seja, vai expirar o oxigênio, que é o processo 2, né, combustão, né, metabolismo, né, e vai pegar também a glicose e vai produzir novamente CO2 e água. E o ser humano aqui fica contente porque faz bastante ATP. Que tipo de energia foi dado no processo 1? A energia que foi dada, a radiação do Sol. O que é uma radiação do Sol? Luz. E o que luz é? Um comprimento de onda. E o que é um comprimento de onda? Uma energia eletromagnética. Então a energia eletromagnética fez com que ocorresse uma reação de água com CO2, que formou um composto que é a glicose, que no ser humano vai fazer uma energia quem? ATP que é? Composto químico, então vai gerar energia química. Então se a gente olhar as respostas, então é conversão de energia térmica em cinética? Não. Energia química em térmica? Não. Eletroquímica em calor? Não. Cinética em eletromagnética? Não. Eletromagnética, energia do Sol? Sim. Em química, glicose? Sim. Então resposta aí. Essa questão do formato como foi colocado, somente 15% das pessoas que viram essa questão responderam da forma adequada. Então olha para você ver, uma questão simples de fotossíntese, mas explicou com termos, né, termologia, que é a termologia da física, né? Que é eletromagnética, né? Energia eletromagnética para a gente é luz. Se o cara não associasse essa relação uma coisa com a outra, ele não conseguiria responder. Talvez em biologia todo mundo responderia que luz, né, fotossíntese faz uma síntese de um composto químico, né? Seria mais simples. Bom, vamos lá. Próximo. Na mitologia grega, Nióbia era filho de Tântalo, e Tântalo, por sua vez, filho de Zeus. Dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41, no caso Nióbio, tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com o elemento número atômico 73, que é o tântalo. Ao chegarem a serem confundidos, isso em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes Nióbio e Tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia e na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. Então, tanto o nióbio, tanto o tântalo, eles têm propriedades físico e químicas muito semelhantes. Daí, aqui da onde eles tiraram as informações, ele fala assim, a importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades físicas e químicas, se deve a que eles terem um subnível F. Bom, para isso, vamos lá lembrar da distribuição eletrônica, né? A gente pode fazer aquele grupinho assim, KLMNOPQ, né? Fazer as tabelinhas. Com isso, você vai obter exatamente esse dado aqui, né? Então, você faz setinha nesse canto, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 e assim por diante. Então, aqui tem um arranjo didático, tá? Organizacional, de ordem de energia. Então, quando eu pego o nióbio, que é o número atômico 41, eu vou fazer a sequência da distribuição eletrônica até dar o 41. Vai me parar em 4D3. Bom, qual que é o maior número da frente? O maior número da frente é o 5. Então, ele vai estar no quinto período da tabela periódica.
Em que grupo? Eu pego mais energético e somo 2 quando for diferente de S. Então, como D é diferente de S, então eu somo 2, eu tenho um grupo 5. Tá? Então, você olhar uma tabela periódica, eu tenho uma aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, quinto período, o nióbio tem que estar no grupo 5. Não sei se vai dar para ver um número pequenininho, 5 aqui, quinto período está aqui o nióbio. Perfeito. Bom, se a gente olhar o tântalo, vou fazer a mesma distribuição eletrônica, e ele vai parar em 5D3, sendo que o maior número que ele tem aqui na frente é o 6, então ele está no sexto período, 5D3. Pelo mesmo fato de ter parado no D3, então ele tem que somar o 3 mais 2, e está então no sexto período, no grupo 5. Sexto período, grupo 5, está o nióbio. Então está a sequência, vanádio, nióbio, tântalo, tá beleza? Então, o que eles têm em comum? Eles estão no mesmo período, no mesmo grupo, da tabela periódica. Então, eles têm subnível F. No caso aí do nióbio, ele não faz distribuição no F, o tântalo sim, mas eles não estão com os elétrons no subnível F, estão no D. Serem elementos de transição interna, os elementos de transição são os elementos do grupamento D, que estão aqui. O transição interna são considerados elementos que têm o grupamento F, que está aqui embaixo. No caso, não, eles somente são elementos de transição. Pertence ao mesmo grupo de tabela periódica? Sim, eles estão no mesmo grupo, que é o grupo 5. Tem os elétrons mais externos, níveis 4 e 5? Não, ele está num grupo 5 e 6, tá? Tem os elétrons mais externos níveis, Os níveis é os 5 e 6. Estar em níveis são aquelas camadas, K, L, M, N, O, P. Estarem localizados na família dos alcalinos, terrosos e alcalinos? Não. Então, a única resposta certa é a C. Essa questão teve 25% de acerto. Já teve um número um pouquinho maior, pelo menos distribuição eletrônica, o pessoal está sabendo fazer mais. Mas mesmo assim, um valor muito baixo, 25%. O número podia ser bem maior. Vamos para a última questão dessa parte, Então, lá, por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia conforme ilustra a equação química, sendo aproximadamente 40% dela que é disponibilizada para a atividade muscular. Então está lá a reação, que a glicose reage com oxigênio, forma CO2 e água, e temos lá 2.800 kJ de energia liberada. Daí ele fala assim, a oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para a atividade muscular em kJ é aproximadamente igual a quanto? Bom, então se a gente olhar aqui essa questão, a gente vai perceber o seguinte, que a gente tem a glicose, quando ela sofre oxidação com oxigênio, nossas células, forma CO2 e água, e libera essa quantidade de energia. Então eu posso pensar que 1 mol libera essa quantidade de energia. Quanto que vale 1 mol de glicose? Bom, tem que fazer continha aqui, 6 vezes 12, que é a massa do carbono, 12 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, 6 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Se eu somar todo mundo aqui, dá 180 gramas por mol. Tem 1 mol, então tem 180 gramas, eu tenho 2.800 kJ. 1 grama tem quantos de energia? 15,6 kJ. E aí, uma pessoa que não presta muita atenção na leitura, ele vai lá, tem 15,6? Tem, resposta B. Cuidado, tá? Porque leia aqui na atenção, a energia para a atividade muscular, e lá em cima, ele fala que a atividade muscular representa 40% de toda a energia dada, pela combustão da glicose. Então eu tenho que fazer 15,6 é 100% da minha energia obtida, tá? Que energia total, 40% só vai para a energia muscular. Então quanto que equivale? 6,2 kJ. E aí sim eu vou lá responder a questão mais adequadamente, como questão A. Cuidado, olha que detalhezinho, Muita gente com certeza foi para a questão B, somente 20% acertaram essa questão. Então foi um número também baixo, exatamente por conta dos extratores. E o Enem é assim, gente, se vocês têm que ficar esperto, porque não é só saber mais ou menos fazer a questão e jogar qualquer valor. O pessoal estuda os valores para saber se você sabe bem o assunto ou não sabe. Se você consegue discriminar um aluno que sabe mais ou menos do aluno que sabe muito. Então, e como o Enem trabalha com teoria e resposta ao item, uma questão chutada nesse caso aí
baixaria muito o valor das suas notas, tá? E até mesmo, às vezes, se você deixar de se responder uma questão certa dessa, apesar de saber fazer o cálculo estequiométrico, te prejudica em outras questões lá na frente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta o vídeo aí, disponibiliza para os amigos também, ajuda a promover o canal e até breve. Até mais. Tchau, tchau.